Olá, sejam bem-vindos a mais uma atividade da nossa disciplina de Matemática Financeira para o curso de graduação em Ciências Contábeis da UFRJ e da UF. Na atividade de hoje, pessoal, nós vamos fazer a correção da nossa avaliação à distância 1. É uma prova com 5 questões, né? Vamos fazer a correção e comentários de cada uma dessas questões hoje. A questão 1, ela tem o seguinte enunciado. O investidor montou uma carteira de investimentos com a seguinte composição: 25% do seu capital em renda variável em ações. Então, nós temos 25% do capital sendo aplicado em ações. 30% em letra do crédito imobiliário, em LCI. 10% em um fundo multimercado, então 10% em um fundo de investimento multimercado, 10% também em fundos de investimento imobiliário, e o restante, né, então nós temos aí uma diferença de... Então até aqui nós temos uma aplicação de 75% do capital, então sobram 25% que ele aplicou em tesouro direto. Então, ele fez uma aplicação e montou a sua carteira de investimento, né, com essa composição. Após um ano, então, após um ano, ele obteve os seguintes resultados. Então, vamos ver aqui o resultado que ele obteve com os seus investimentos. As ações valorizaram 6%, o LCI valorizou 5,25%, o fundo multimercados valorizou 7%, fundos imobiliários renderam 3% e o Tesouro Direto rendeu 4,2% em um ano do investimento que foi feito. Então, a questão nos pede o seguinte: qual o resultado obtido pela carteira de investimentos, né? Então, toda vez que nós montamos uma carteira de investimentos, ou seja, nós pegamos uma parte do capital e alocamos, né, em diversos investimentos, né, para a gente poder ter a ideia do quanto o conjunto rendeu, nós temos que fazer o quê? A ponderação do rendimento com a participação no capital total. Então, essa ponderação que nós vamos fazer, né, entre a alocação e o retorno obtido por aquele investimento, ela vai nos dar o quê? O conjunto do resultado da carteira. Então, nós temos a seguinte composição. Então, nós temos a ação 0,25 vezes 0,06, né? 25% rendeu 6%, mais 30% rendeu 5,25, mais 10% que rendeu 7%, 10% da carteira rendeu 3% e 25% da carteira rendeu 4,2%. Então, com isso, nós temos um rendimento total ou 5,125%. Então,
a carteira do nosso investidor da questão, ela rendeu, ao final de um ano, 5,125%. Né? Esse rendimento, a gente não vai aplicar a ele, né, a variação periódica, ou seja, não é uma taxa ao ano, porque que é um rendimento que foi obtido naquele ano, ou seja, passado um ano, né, nós temos elementos de renda variável, né, que nós temos aqui as ações, temos o fundo de investimento imobiliário, nós temos o fundo imobiliário, ou seja, esses investimentos, eles rendem a valor de mercado. O que quer dizer isso? Eles não têm uma taxa programada como tem o Tesouro Direto ou como tem a letra de crédito imobiliário, que são taxas que você contrata antes da operação. Esses aqui não, são renda variável, são a valor de mercado. Então, essa taxa ela não pode ser adicionada ao período, porque ela rendeu exclusivamente para esse ano de aplicação. Tá? Então, vamos partir, pessoal, agora para a nossa segunda questão. Então, a segunda questão, deixa eu colocar aqui. Então, a segunda questão tem o seguinte enunciado. Uma empresa financeira oferta financiamentos para automóveis e motocicletas e cobra uma taxa nominal de 24% ao ano, ou seja, então a taxa que a empresa está cobrando, ela é uma taxa nominal de 24% ao ano com capitalização mensal. Ou seja, então a taxa que efetivamente, né, essa empresa está cobrando, ela é uma taxa de quê? É só eu pegar e dividir por 12. Ou seja, ela está efetivamente cobrando uma taxa de 2% ao mês. E aí a pergunta da questão é: qual será a taxa efetiva anual que será paga pelos clientes da financeira? Ou seja, então, nesse exemplo, a financeira está o quê? Ela está anunciando uma taxa de 24% ao ano. Só que, quando ela diz que é uma taxa nominal que tem capitalização mensal, o cliente está levando para casa quanto? Ele está levando para casa 2% ao mês. No regime de juros compostos, nós sabemos que 2% ao mês não é 24% ao ano. Isso seria o quê? No regime de juros simples. Mas na capitalização composta, a gente sabe que essa regra não se aplica, ou seja, não é linear a cobrança da taxa. A cobrança da taxa ela é o quê? Ela é exponencial. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que passar essa taxa aqui para a sua taxa equivalente anual. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós temos aqui que 1 mais a taxa equivalente, ela é igual a 1 mais a taxa dada. Então, como nós estamos passando, né, de mês para ano, toda vez que a gente passa de um período menor, para um período maior, nós usamos o quê? Nós usamos o expoente. Agora, se fosse o inverso, passar de um período maior para um período menor, nós usaríamos o quê? A raiz. Então, como nós estamos passando de mês para ano, nós vamos usar o expoente, ou seja, então, nós vamos elevar a 12. Então, com isso, nós vamos encontrar que 1 mais a taxa equivalente é igual a 1,26%.
0,824. Passa esse 1 para lá diminuindo, a taxa equivalente vai ser 0,26824 ou 26,824% ao ano. Então, isso é uma coisa, pessoal, que nós temos sempre que ter muita atenção, né, quando assinamos contratos de financiamento, de empréstimos, né, é a forma como a taxa está sendo expressa. Então, quando a financeira ela coloca uma taxa de 24% ao ano, mas ela diz que é taxa nominal, porque essa taxa é capitalizada mensalmente, o que a gente está levando para casa? Ou seja, qual é a taxa que nós efetivamente iremos pagar? É os 24%? Não, nós vamos pagar uma taxa de 26,824. Ou seja, estamos pagando, percentualmente falando, mais do que 10% acima daquilo que nós contratamos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, na hora de assinar os contratos de financiamento, para saber se a taxa que foi contratada ela é efetivamente a taxa que nós estamos pagando. Então, vamos partir, pessoal, para a nossa terceira questão. A terceira questão, ela tem o seguinte enunciado. Um cliente de um banco utilizou R$5.000 do seu cheque especial. Ou seja, então ele pegou emprestado com o banco R$5.000. Após 24 meses, então passados 24 meses, o banco informou que ele passou a dever R$48.185,31. E aí a questão pede qual é a taxa de juros composta que o banco está cobrando nessa operação. Ou seja, então nós estamos trabalhando aqui com a seguinte situação. Um cidadão, ele pega R$5.000, depois de 24 meses, ele está devendo R$48.185,31. E aí a questão nos pergunta qual é a taxa de juros composta mensal cobrada. Então nós temos o seguinte, nós sabemos que o valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais i elevado a n. Então, esse 5.000 passa para lá dividindo. Nós temos aqui 1 mais i elevado a 24. Aqui vai dar 9,637062. Então, 1 mais i igual a raiz 24 desse valor aqui. Então, com isso, nós vamos encontrar uma taxa de 9,9% ao mês. Então, se a gente parar e analisar um pouco essa questão, a gente vê que uma taxa dessa aqui é uma taxa de mercado, ou seja, os bancos cobram uma taxa dessa aqui, né, no cheque especial. Então, se a gente tomar R$5.000 emprestado, ou seja, utilizarmos R$5.000 do nosso limite no cheque especial, ao final de 2 anos, nós vamos estar devendo quase 10 vezes mais do que nós contratamos inicialmente. Ou seja, uma taxa de juros elevada
proporciona um aumento significativo. Então, deixa aí uma sugestão para vocês, né? Entrem no site do Banco Central. Então, lá no site do Banco Central, ele tem um mapeamento de todas as taxas que são cobradas pelas instituições financeiras em todas as modalidades de empréstimo, né? Seja no cheque especial, seja no cartão de crédito, no rotativo do cartão de crédito, né? Seja nos empréstimos consignados, né? Todas as modalidades de pessoa física ou jurídica, o Banco Central tem um mapeamento das taxas cobradas. Então é importante, né, para a gente, né, quando estiver fazendo, né, uma operação de empréstimo, é saber se aquela taxa que a gente está pagando, se ela está dentro da média do mercado, se ela está entre os valores mais altos cobrados pelo mercado ou entre os valores mais baixos, né? Então, é uma ferramenta muito útil, né, principalmente para nós contadores, né, quando a gente quiser orientar um cliente com relação a operações de empréstimos e financiamento, tá? Então, fica lá no site do Banco Central essa ferramenta da taxa de juros. Vamos partir agora, pessoal, para a nossa quarta questão. Então, a nossa quarta questão, ela tem o seguinte enunciado. No regime de capitalização simples, um capital foi investido durante 2 meses e meio e produziu um montante de 12 mil. O mesmo capital investido durante 5 meses, no mesmo regime de juros, produziu um montante de 14 mil. Qual é a taxa de juros da operação e qual é o capital investido? Então, o capital, vamos chamar de C, o capital é o mesmo nas duas operações. A taxa de juros, I, ela também é a mesma nas duas operações. Então, nós vamos utilizar o seguinte, vamos pegar aquela nossa fórmula, que o montante é igual ao capital e multiplica 1 mais IN. Então, o montante ele é 12 mil, é igual ao capital, que nós não temos ainda, multiplicado por 1 mais 2,5 I. Aqui nós temos o seguinte, montante é 14 mil, o capital, 1 mais, eu botei o I para fora, pessoal, mas o I é dentro ali junto com o 2,5. E aqui nós vamos ter que o capital é 14 mil sobre 1 mais 5i. E aqui o capital é igual a 12 mil, 1 mais 2,5i. Então, o que nós temos em comum, né? Nós temos em comum o capital, ou seja, o capital é o mesmo. Então, nós podemos fazer o quê? Nós podemos igualar essas duas sentenças. Então, eu sei que 12 mil sobre 1 mais 2,5i é igual a 14 mil, 1 mais 5i. Então, aqui a gente faz as multiplicações, eu vou ter aqui 12 mil mais 60 mil i é igual a 14 mil mais 35 mil i. Então,
Vamos colocar os mesmos elementos no mesmo lado. Eu vou ter que 60.000 I menos 35.000 I é igual a 14.000 menos 12.000. Vou apagar aqui para a gente continuar aqui em cima. Então, nós temos aqui que 25.000 I é igual a 2.000. I é igual a 2.000 dividido por 25.000. Então, nós temos aqui que I é igual a 0,08. Então, eu tenho que I é 8% ao mês. Então, eu já achei a taxa, ela é de 8% ao mês. Falta a gente achar o quê? O capital. Então, vamos pegar aqui nesse elemento aqui e substituir o I pelo 8%. Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar um pouco mais diferente. Eu vou ter aqui que 14.000 é dividido por 1 mais 5 vezes 0,08. Então, eu tenho aqui, isso aqui vai dar 1,4. Então, eu tenho que o capital ele é de 10.000. Ou seja, então, a taxa de juros da operação ela foi de 8% ao mês e o capital inicial da operação, né, que se aplica tanto ao período que ele ficou 2 meses e meio, quanto ao período que ele ficou 5 meses, foi o capital no valor de 10.000. Então, vamos partir, pessoal, para a nossa última questão. Vamos partir para a nossa última questão. E a nossa quinta questão, que tem o seguinte enunciado. Uma pessoa pegou emprestado 10.000. Então, ela pegou 10.000 e esse 10.000 ela pagou ao final 12.250. Sabendo que a taxa de juros simples, ou seja, então a taxa de juros simples foi de 2,5% ao mês, quanto tempo essa pessoa levou para pagar a dívida? Então, nós podemos resolver essa questão de duas maneiras, né? Utilizando a fórmula do montante ou dos juros. Ou seja, o montante é esse aqui. Os juros, ele é sempre o quê? A diferença do montante para o capital. Ou seja, então 12.250 menos 10, nós vamos ter o quê? 2.250. Então, nós podemos utilizar, né, essa fórmula aqui, montante é igual a capital 1 mais IN, quanto podemos utilizar essa aqui, que juros é o capital vezes taxa vezes tempo. Então, vamos pegar e vamos aplicar a nossa fórmula do montante. Então, vou pegar aqui 12.250 é igual a 10.000, que multiplica 1 mais 0,025N. Então, eu vou passar para lá, eu vou ter aqui, vou passar dividindo, eu vou ter 1,225 é igual a 1 mais 0,025N. Então, eu passo 1 para lá, agora diminuindo, eu vou ter que 0,025N é igual a 0,225. Passo esse para cá dividindo,
vou ter que N é igual a 9 meses. Ou seja, então o tempo em que a pessoa levou para pagar, né, o empréstimo foi de 9 meses. Então, pessoal, aqui nós encerramos a nossa atividade, né, a nossa correção da avaliação à distância 1. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato comigo, né, e principalmente, né, uma coisa que eu sempre falo com os alunos, né, entre em contato sempre com os mediadores de vocês, né, seja o mediador presencial, seja o mediador à distância, porque os mediadores são ferramentas importantíssimas dentro do processo de educação à distância, ou seja, são eles que estão ali próximos de vocês, né, são eles que recebem essas informações de vocês, as dúvidas, né, para que a gente possa juntos, né, estar sentando, conversando, ou seja, e atacar esses principais pontos de dificuldade, esses principais pontos de dúvida, né, para que esse processo de educação à distância ele possa fluir da melhor maneira possível. Tá? Então, eu agradeço a participação de cada um de vocês e não deixem de procurar os mediadores do curso. Tá? Muito obrigado e até a próxima.